Jesus diz algo desconcertante acerca daqueles fariseus que o escutam. Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. É uma palavra terrível. Nosso Senhor está dizendo que aqueles homens vão se condenar. E ele diz: eu parto e vós me procurareis. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, Nosso Senhor está mostrando que, mesmo a sua presença física, visível, a sua presença constatável, não tinha sido suficiente para mover o coração daqueles homens. A obstinação do nosso coração é um negócio assombroso. Porque quando nós nos trancamos, não há quem possa abrir. Por isso, diz o Espírito Santo no livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Porque a porta só pode ser aberta por dentro, mas quando o homem se obstina, nem o Verbo encarnado conseguiu abrir aqueles corações travados. Por isso eles estão presos. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, o modo de eles interpretarem as palavras de Cristo sempre era carnal, sempre era humano, não conseguiam se abrir para a verdade. Por quê? A fé é uma luz sobrenatural. Eu já percebi muitas vezes isso na vida. As pessoas, elas ficam como cegas para o sobrenatural, interpretam tudo de maneira humana. Mesmo o Evangelho. Leem o Evangelho e sempre encontram nele coisas terrenas. Não conseguem enxergar essa luz sobrenatural que é sutil, que é elevada. E por isso a sua mente fica trancada. Interpretam todas as palavras divinas de modo humano. É terrível isso. Porque as pessoas são capazes de estudar a Bíblia, ler os textos até, digamos, mais antigos, em língua original, mas é como alguém que está examinando Cristo apenas no seu aspecto físico. Ou seja, se você fizesse um exame de sangue em Jesus, isso não lhe revelaria que ele é Deus. Daria muitas informações acerca dele, mas a sua divindade não é acessível desse modo. Ela só é acessível pela fé, é por uma revelação interior. Por isso, acerca deste, Jesus diz: vós examinais as Escrituras, mas não encontrais a vida eterna, porque vocês estão presos. A mente de vocês está cativa de uma forma exclusivamente natural de ver as coisas. Por isso Jesus continua: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Isso para nós deveria ser um choque. Porque são duas maneiras de julgar a realidade. Eu posso julgá-la a partir de uma perspectiva terrena, e aí eu jamais vou entender Cristo. Porque a cruz para mim se tornará um escândalo.
eu não passaria pela porta estreita. Eu ficaria emperrado do lado de fora. Justamente porque na porta estreita o mundo não passa. É muito difícil isso, porque, vejam, São Paulo diz que o homem natural não entende as coisas que são do Espírito, pois para ele parecem loucura. Então, sempre existem aqueles que querem tornar compatível luz e trevas. Naturalismo e vida sobrenatural. Que querem fazer que haja um encaixe entre o melhor de Deus e o melhor do mundo, como pretexto para se não converterem. Sempre é assim. E aí são tantos que se vão iludindo ao longo da vida, iludindo, até que chega a morte e lhes fura os olhos. Então eles percebem que erraram. Ou seja, Cristo para nós é um ponto de divisão. Não dá para se converter e continuar do mesmo jeito. Não dá para se voltar para Cristo e seguir do mesmo modo, com os mesmos flertes com este mundo podre, corrompido. Jesus diz: disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está confessando a sua divindade. Deus se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Esse foi o nome que ele se deu. Quando Moisés lhe perguntou qual era o seu nome, ele disse: diga-lhes que eu sou me mandou a vós. Portanto, quando Jesus diz: se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados, ou seja, se não acreditais que eu sou Deus, se não acreditais na minha divindade, morrereis nos vossos pecados. Por quê? Alguém poderia se perguntar por que isso é tão fundamental assim? Por que a fé em Jesus Cristo é tão importante assim? Há um tempo atrás eu estava lendo um livro que eu comprei recentemente de um rabino judeu, que explica bem a religião judaica. E esse rabino dizia: os cristãos têm uma doutrina esquisita, muito estranha, que diz que as pessoas são justificadas pela fé. Ele diz: isso é o contrário do judaísmo. Por quê? Porque Deus não está preocupado com o que a gente pensa. Deus está preocupado com o que a gente faz. Esse rabino entendeu uma coisa fenomenal. Realmente é isso aí. O judaísmo é uma religião da prática. O cristianismo é uma religião da fé. Não que a fé não tenha uma prática decorrente dela, mas ela antecede essa prática. Ou seja, para o cristianismo, Deus valoriza o relacionamento e, portanto, Ele quer se apresentar a nós e mostrar quem Ele é. Ele quer nos introduzir na intimidade dEle, para que nós saibamos na intimidade quem Ele é, e Ele quer nos dar o seu amor, para que nós o amemos realmente sabendo quem Ele é. E a prática é uma decorrência disso. Mas o mais importante é a fé. Por isso São Paulo pregou tão assiduamente contra os judaizantes da época. Ele disse: olha, vocês estão abandonando o Evangelho para voltar àquelas fábulas. Vocês não entenderam que é pela fé que vocês são salvos? Por isso que a igreja sempre se importou tanto com a ortodoxia, ou seja, com a fé correta. Depois vieram os teólogos modernos e, para perverter a fé católica, começaram a dizer que o mais importante não é a ortodoxia, mas a ortopraxia, ou seja, a prática correta. E assim, sem perceberem,
regrediram para o judaísmo novamente. O judaísmo é uma religião da ortopraxia, de uma prática. Tanto faz o que você crê. O importante é que você se circuncida, que você guarda o sábado, que você cumpre as leis, obedece às festas e assim por diante. O que você pensa não importa nem um pouco. O cristianismo é o oposto disso. O mais importante é que eu conheça quem ele é que eu saiba quem ele é. A prática vai decorrer disso. Ora, mas por que as coisas precisam ser assim? Porque se eu não conheço que Jesus é Deus, eu vou morrer no meu pecado. Bom, isso por dois motivos muito simples. Em primeiro lugar, porque se eu não conheço quem Jesus é, eu simplesmente não entendo até que ponto Deus me ama. Ou seja, Ele é o Deus encarnado. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Deus que se fez homem. Portanto, o mais importante no cristianismo não é nada do que eu faço ou deixo de fazer. O mais importante no cristianismo é a minha união com Cristo pela fé. É que eu esteja conectado com Jesus pela fé. Ou seja, a vida de oração é o que acende a fé em mim para que se torne cada vez mais substancial, para que ela se torne cada vez mais forte, firme, consistente, verdadeira, intensa. Ora, portanto, a união com Cristo é o mais importante. Esses dias eu lia um santinho da profissão religiosa de uma freira de 50 anos atrás. E ela escrevia neste santinho: Jesus, hoje te dei meu coração. Agora já não me importa mais nada, vida ou morte, doença ou saúde. A única coisa que quero é unir-me inteiramente a ti. Ele entendeu o que significa entender que Cristo é Deus. Quer dizer que tudo na minha vida precisa consistir num esforço por me unir a Cristo. Eu tenho que estar unido a Ele. Como dizia São Paulo na segunda leitura de domingo, considero tudo como lixo. A única coisa que quero é ser achado em Cristo. Isso é o mais importante. Quando eu entendo que Ele é Deus, eu entendo isso. Que o mais importante é a união com Ele pela fé. Mas, não é só isso. Ou seja, eu tenho que conhecer não apenas quem Cristo é, mas o que Cristo fez. Ou seja, Jesus é o Deus encarnado e o que Ele fez é o que me salva. É a sua obediência ao Pai. Tudo aquilo que Ele sofreu, tudo aquilo que Ele realizou por mim, é esse que é o conteúdo da minha salvação. O que significa que eu não tenho capacidade de me salvar. Eu não tenho habilidade de me salvar. É Ele que me salva pelo que Ele fez por mim. Pelo que Ele realizou por mim ao longo de sua vida, especialmente pelo seu sacrifício no Calvário. Ou seja, se eu não creio nisso, eu morro no meu pecado. Por quê? Porque é Ele o Redentor. Não há outro Redentor a não ser Ele. Nós gostamos muito de pensar, mas deve ter um jeitinho. Não, então, existe um jeitinho. Esse jeitinho chama-se Jesus Cristo. Fora dele não tem outro. Ele é o jeito de Deus nos salvar. Ele é a forma pela qual Deus nos salva. É na humanidade santíssima dele que nós somos reconciliados. Por aquilo que Ele fez. Morrendo no nosso lugar. Ora,
quando, na primeira leitura do livro dos Números, Moisés nos mostra a serpente de bronze, todos aqueles que olham para a serpente são salvos. Jesus retoma essa imagem no Evangelho de hoje de um jeito mais forte. Os fariseus escutam ele dizer isso: se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então eles perguntam: quem és tu então? Não entenderam nada. Jesus está dizendo: se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí eles perguntam: então quem tu és? Não conseguem ver o óbvio, não conseguem enxergar nada, literalmente um palmo à sua frente, não conseguem ver. Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Ou seja, ele é o Filho, e como Filho, ao se revelar, ele revela o Pai, diz São João. Eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai. Não conseguem, estão com a mente embotada. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, e aqui ele está falando da cruz, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Ou seja, Jesus está mostrando que quando nós entendemos o mistério da cruz, nós compreendemos a sua divindade. Quando nós percebemos o que ele fez por nós, então nós entendemos: só Deus pode oferecer um sacrifício capaz de reparar a santidade ofendida de Deus. Só Ele é capaz de fazer isso. Mas para fazer injustiça, tem que ser homem. Portanto, Ele é o homem-Deus. Quando eu contemplo o mistério da cruz, eu contemplo o mistério do Deus encarnado, pois só o Deus encarnado poderia oferecer um sacrifício capaz de reparar o pecado do mundo inteiro. Por isso, conclui São João, enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Ou seja, quando Jesus enseja o mistério da cruz, muitos começam a crer. A fé é despertada por graça no coração desses homens. Ora, queridos irmãos, nós precisamos, pelos méritos de Cristo crucificado, sair de todo espírito de embotamento, de todo entorpecimento mental, de todo tipo de incredulidade obstinada e mórbida. Nós não podemos sair disso pelas nossas próprias forças. Essas trevas não se removem sozinhas, a não ser pelo contato com a luz. Portanto, nós precisamos pedir: Jesus, aumenta-nos a fé. Acende a fé em nosso coração. Tira-nos da infecção de um pensamento mundano e naturalista. Tu não és daqui. Tu não pertences a este mundo. Eleva a nossa mente para a contemplação das realidades sobrenaturais. Nós precisamos contemplar-te como sois, o único Deus verdadeiro, em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Precisamos crer na vossa humanidade santíssima, com toda a nossa alma, e perder o apego a tudo aquilo que é terreno para podermos entrar em comunhão convosco, verdadeiramente. Vamos, portanto, pedir a Jesus que retire da nossa alma toda a raiz de incredulidade, todo mergulho nas coisas sensíveis, todo apego às coisas terrenas, toda ilusão àquilo que é carnal e efêmero, e peçamos que Ele nos conduza à contemplação da glória da sua divindade, que resplandece na sua humanidade santíssima, transfigurada à direita de Deus Pai. Sabendo que isso não vem
por nossos méritos, mas unicamente pela graça salvadora dele, merecida pelo seu sacrifício na cruz. Precisamos ter fé em sentido católico, fé dogmática, fé consistente, mas que seja viva, que seja cheia de fervor. Então a nossa alma poderá efetivamente crescer na comunhão com Jesus Cristo, a quem o autor da Epístola aos Hebreus chama de o sumo sacerdote da fé.